O casal, chegando em Cafarnaum, animou-se muito e tanto Lívia como o esposo parece que renovaram o seu interior, o seu íntimo. Foram contaminados por aquele ambiente gostoso que ele ia sentir. O mesmo não aconteceu com a pequena Flávia Lentulho, a nossa criancinha leprosa. As feridas dela pioraram muito. A epiderme ficou numa situação lastimável. Bom, um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras, pensou Públio em dirigir-se ao dramaturgo, a Jesus, a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha doente, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação. Encontrar-se com Jesus, para ele, era humilhante. Representava uma humilhação, dada a sua posição política e social. O orgulho, aquele orgulho que nós falamos desde o início. O grande pecado de Emmanuel foi o orgulho. E lembrando-se que Públio é Emmanuel. Emmanuel foi o nome, o pseudônimo que Públio, ao contato, 2000 anos depois, ao contato com Chico Xavier, ditando a sua obra, contando a sua vida, ele adotou o pseudônimo de Emmanuel. Mas, na verdade, Emmanuel nada mais é do que Públio Lentulio Cornélios, importante senador de Roma, amigo pessoal do imperador. Mas, repetindo, ele reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude, ou seja, encontrar-se com Jesus, era uma humilhação para a sua posição política e social. É um absurdo. Aos olhos tanto dos plebeus como vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir desse absurdo procedimento. O orgulho mata. Não obstante estas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré. Inclusive Ana, aquela serva tão boa que nós falamos no início, que se tomara, de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam de mestre. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via, além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de Sulpício Tarquínios, o militar que veio com ele como chefe de sua guarda. Esse Sulpício Tarquínio, apesar de ser um elemento de baixíssimo nível moral, tinha por Jesus uma admiração, porque presenciou acontecimentos, verdadeiros, entre aspas, milagres produzidos por Jesus. Ele presenciou vários. Então, uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina Flávia haviam atingido o auge. Além das feridas que, de muitos anos, haviam se multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Nossa, que situação! Tanto para essa criança que tinha lá seus 8, 9 aninhos, quanto para os pais. Principalmente, eu diria, Lívia, que era uma alma muito sensível. Emmanuel também era pai, apesar de rude, mas era pai. Amava sua filhinha. Aliás, foi buscando a sua saúde. Vamos recordar, sugestão dos médicos lá de Roma, que sugeriram a ele, senador, vá para a Palestina, leve essa criança, os ares lá da Palestina, de repente poderão ser propícios, se não a cura, pelo menos um restabelecimento parcial. Então foi por isso que ele veio para a Palestina, foi por causa da filhinha. E a situação da criança foi piorando de tal forma que os pais, Públio e Lívia, estavam aguardando
a sua morte. Não confiavam em que ela iria superar todo aquele drama, toda aquela dificuldade. Afinal de contas, era uma criança, cuja resistência talvez não fosse tão forte. Nesse dia, após o jantar muito simples, Suplício demorou-se até mais tarde, a pretexto de confortar o senador com sua presença. É assim que vamos encontrá-los ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nestes termos: meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Assim, diz Sulpício, como quem se esforça por lembrar de alguma coisa. Intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive a ocasião de relatar na residência do governador Pôncio Pilatos, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de um visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras, que nos tocam a ação. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com seus milagres, e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos dedicados, que se dispõem a segui-lo por toda a parte, principalmente pescadores, né? Jesus esteve entre os pescadores, apesar da traição que depois iria ocorrer. Parece que só salvou um ou dois que não o abandonou. Jesus tinha entre os pescadores os seus seguidores mais comuns. Mas afinal, o que ensina ele à multidão? Perguntou o público interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos. Oh, que absurdo! Amar os inimigos, como Jesus ensinava, e a fraternidade absoluta entre todos os homens. É outro absurdo, né? É outro absurdo. Mas Jesus ensinava que tivéssemos essa fraternidade um para com o outro. Exorta os ouvintes a buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter. Júpiter era o deus dos romanos, o chefe dos deuses. Eram vários deuses, né? Deus e deuses. Mas não se trata de Júpiter, senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias. Mas, quer dizer, este Pai conhecia as nossas ideias mais secretas. Não tinha segredo para com ele. Não havia segredo para com Deus. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e compreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora, que nunca poderia ter existido. O pior, todavia, rematou Sulpício, o pior, todavia, rematou, emprestando grave entorno às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas de direito dos judeus, dos quais talvez queira assumir algum dia a direção. Talvez fosse isso. Que providências adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Aparecem já os primeiros indícios da reação por parte dos elementos mais ligados a Antipa. Tá lembrado? Herodes, que foi o verdadeiro crucificador de Jesus. Foram os romanos, não. Foi Herodes Antipas. Foram os judeus quem crucificaram Jesus, quem condenaram Jesus. E há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. E daí, meus amigos, minhas amigas, nós vimos que, em decorrência dessa maledicência, em decorrência dessa incompreensão de Antipas, de Herodes antes, Jesus pagou por nós um alto preço.
com sua crucificação no madeiro famoso. E o senador Públio arrematou dizendo: bem se vê que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos tempos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tem a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatível com as conquistas contemporâneas de Roma, né? Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos, supondo. Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício ao público. De modo algum. Ao orgulho, com a filha doente, Jesus operando curas e curas. Era para ele. Pensando, vou levar minha filha até. Essa resposta. De modo algum, respondeu o público, alardeando superiority. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem do Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Eu não vou nem continuar falando essas besteiras que o público falou aqui. Vamos, no nosso próximo vídeo, dar prosseguimento a esta narrativa. E aí sim já vamos entrar na apreciação, eu acredito, do trabalho de Jesus. Então, meus amigos, desejo a todos uma boa tarde. E muito obrigado por meu.